quando a gente pensa no adicional de insalubridade, a CLT tem um capítulo que traz regras de medicina, higiene, segurança do trabalho. Então, ela tem... E aí, dentro desse capítulo, a gente tem lá inserido o artigo 192 da CLT. E ele vai falar da insalubridade. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que, obviamente, claro, se o empregador espontaneamente ele já concede o adicional, as coisas tomam um rumo muito mais fácil. Agora, o que eu vou falar agora vai servir, na verdade, tanto para insalubridade quanto para periculosidade. Lembrar que se por acaso a gente tiver que ir em juízo postular o adicional de insalubridade ou periculosidade, vai servir agora para insalubridade e também para periculosidade. O artigo 195 da CLT diz que quando a gente postula em juízo, a gente precisa de uma perícia, tá? Isso. Então, a regra é tanto para insalubridade quanto para periculosidade. Então, o que acontece lá na ideia do adicional de insalubridade? Pegamos como base ali o 192. Não adianta você achar que é insalubre, né? Então, tem que ser insalubre. Nós temos regras que foram emitidas pelo, então, né, Ministério do Trabalho e Emprego. Ele foi extinto no modelo atual, foi absorvido pelo Ministério da Economia, mas as normas foram mantidas. Então, a gente tem as famosas NRs, que são as normas regulamentares. Então, a gente tem famosas, NR15, NR16, a gente tem um monte de normas regulamentares. Calma, não precisa ficar desesperado agora catando na internet e decorando aquilo tudo, porque elas são grandes. O que você precisa nesse momento saber? Que tem que ser considerado uma substância ou circunstância insalubre aos olhos dessas regras, destas normas. Por quê? Porque o fato gerador está ali da insalubridade. E aí o que vai acontecer? Quando o empregado vai em juízo dizendo que deveria ter recebido o adicional e ele não recebeu, ele vai ter... Por que tem que ter uma perícia? Porque o perito vai até o local de trabalho e vai constatar se de fato tem ou não tem o contato com o agente insalubre e, havendo então o contato, qual é o grau de exposição à insalubridade. E uma coisa da lei, que aí é importante a gente lembrar, que o artigo 192, quando então de fato a perícia constata que houve contato com o agente que é insalubre, vai ter que ser avaliado qual o grau de exposição à insalubridade. Né? Porque aí o grau de exposição pode ser mínimo, pode ser médio, pode ser máximo. Se o grau de exposição for mínimo, eu tenho um percentual de 10%. Se o grau de exposição for médio, 20%. E se o grau de exposição for máximo, a gente tem um percentual de 40%. Então, assim, até é fácil, é porque é sempre o dobro, né? Você foi imaginar. Então, você consegue ir dobrando e ter os percentuais que podem ser de 10%, 20% ou 40%, de acordo com a exposição, se é mínima, se é média ou é máxima. E aí vem uma questão que eu até acho que é importante a gente também dizer, tá? Que a base de cálculo que consta do artigo 192 é o salário mínimo. Né? Então, ele fala 10%, 20% ou 40% do salário mínimo. A gente sabe que a gente tem até súmula vinculante, que é a súmula vinculante 4, que fala que o salário mínimo não pode ser base de cálculo, fator de indexação, aquelas coisas todas. Mas o próprio STF já olhou para essa situação e deixou claro uma coisa. Súmula, por mais vinculante que ela seja, súmula não tem o condão de alterar a lei. Então, assim, lei só pode ser alterada por outra, de igual ou superior hierarquia. Então, o próprio Supremo já disse, olha, na verdade, a lei tem que ser mudada. Mas, enquanto não for mudada, a base de cálculo vai continuar sendo para a insalubridade o salário mínimo. Então, eu acho que é importante mencionar também, né?